Graça e paz a todos vocês. Sou o pastor Miguel Anilton, pastor da Igreja Metodista do bairro Sarandi, Porto Alegre. Temos chegado até você com uma série abençoada e abençoadora. Traz o título Vencendo as Incertezas. Hoje é a quarta parte dessa série. Quero falar sobre os sonhos de Deus. Você tem permanecido no sonho de Deus? Ou esses tempos incertos têm tentado roubar o sonho que Deus tem colocado no teu coração? Temos como exemplo, em Gênesis 37, José, o sonhador, assim considerado pelos seus irmãos. Ele sonhou os sonhos de Deus. Os sonhos são planos, são projetos de vida. Você tem planos e você tem projetos? Pastor, vivo num tempo hoje que tudo é incerto, então não tenho sonhado mais. A palavra de Deus diz que nós devemos sonhar os sonhos de Deus. O homem que não sonha já morreu. E aí eu escolhi esse texto porque ele relata os sonhos de José, um adolescente de 17 anos. Nossos sonhos podem despertar ciúmes. Nossos sonhos podem despertar inveja, revolta e tantas outras coisas. Os irmãos de José tinham ciúme dele. Vejamos o exemplo de José, como ele venceu aquele tempo de incertezas. Olha, só ele mesmo tinha certeza dos seus sonhos. Seus irmãos, eles tinham inveja dele. Tinham planos para acabar com as possibilidades de os sonhos de José se tornarem realidade. Mas como ele enfrentou esse tempo de incerteza, mesmo quando seus irmãos o colocaram em uma cova para ali morrer, ele enfrentou porque ele continuou crendo no sonho de Deus. Você tem que crer que esse Deus que te chamou, esse Deus te capacita e te dá condições de ser mais do que vencedor hoje, mesmo vivendo esse tempo de incertezas diante de uma pandemia, viver os sonhos de Deus, crendo no poder de Deus. O exemplo de José, ele acreditava nos sonhos de Deus, ou seja, os projetos que Deus colocou no seu coração. Deus tinha poder para que esses projetos viessem a se realizar. Quantos sonharam com comércio, quantos sonharam com tantas coisas, planejaram e logo chega esse tempo de incertezas e hoje já não sonham mais. Talvez alguns já estão como José em uma cova sem saber para onde ir, mas Deus tem poder para te tirar da condição que você está e te colocar num lugar abençoado. Sonhe. Fale dos sonhos. José não cansou de falar dos seus sonhos, mesmo que seus irmãos não criam, ele continuou crendo. O segundo exemplo é que José era obediente. Nesse tempo de incertezas, seja obediente a Deus, porque Deus é um Deus que não vai te abandonar, não vai te deixar só, não vai te desprezar, Ele vai estar contigo. Seja obediente. Obediente em tudo. Jesus nos dá o exemplo da obediência. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente em tudo, obediente até a morte e morte de cruz. Deus, Ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. A desobediência é pior, diz a palavra, do que a feitiçaria. A rebeldia é pior do que a feitiçaria. Então, creia, seja obediente. Terceiro exemplo de José, ele não revidou com violência. Ele mesmo sendo atacado pelos seus irmãos, ele não revidou. Ele colocou tudo na presença de Deus. Lá vem o sonhador, disseram os seus irmãos, mas ele permaneceu ali crendo nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Venderam ele para o Egito, nós conhecemos bem isso. Ele foi vendido para o Egito como escravo, mas Deus tornou José de um escravo a um governador. Mas para isso houve um tempo de incertezas que ele enfrentou, crendo, obedecendo. Teve um tempo que ele saiu daquela cova e foi como escravo para o Egito. Lá no Egito ele foi tentado. Então o quarto exemplo é: vença as tentações. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então José não cedeu às tentações.
Muitas coisas virão para tentar você a desistir dos teus planos, dos teus projetos, dos teus sonhos, daquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista, não desista, não ceda à tentação de pensar que está tudo acabado, de que não adianta mais lutar. José não cedeu nenhuma tentação lá onde ele estava. A carne é fraca, alguns dizem, pastor, mas a carne é fraca. Mas a Bíblia diz que o Espírito é forte. Busca do Espírito de Deus. Essa é a diferença entre a tentação e a provação. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, diz a palavra. Isso é tentação. Agora, esse Deus permite algumas situações nas nossas vidas, isso significa provações, e Ele nunca vai te provar além das tuas forças. Está difícil, é tempos de incertezas, mas a vitória é em Cristo Jesus para aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que permanecem no tempo de incertezas, tendo em si a certeza de um Deus que está com ele, de um Deus que é poderoso, como José. O quinto exemplo para vencer os tempos incertos é que José continuou crendo. Então ele cria, e nada tirou esta crença do seu coração, ele continuou crendo. Então não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus, diz um cântico, jamais vão morrer. Crede se Jesus e verás a glória de Deus. Você tem crido? Creia, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a ação de Deus na tua vida. Tomé precisava ver para crer. Jesus, após ter ressuscitado, foi até onde Tomé estava, e Tomé, olhando Jesus, Deus meu e Senhor meu. E Jesus disse, olha Tomé, porque agora você viu, você creu. Bem-aventurado aquele que não viu, mas vai crer, creu. Isto é de Deus para as nossas vidas, é a fé que Deus implanta no nosso coração, em que Jesus estava falando, mesmo que nós não estamos vendo aquilo que nós esperamos e sonhamos, mas isto é fé. Sabemos que Deus tem poder para que esses sonhos se tornem realidade. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, disse Jesus. Ele quer matar, ele quer roubar sonho, quer destruir com os nossos planejamentos. Olha, os planos são dos homens, mas a resposta vem de Deus. Então, continue crendo. Você tem crido nesse Deus há tanto tempo, mas muitas coisas tendem a minar a tua fé. Muitas coisas tendem a trazer incertezas para a tua vida. Continue crendo, continue confiando. Então, o quinto passo aqui do exemplo de José é continuar crendo. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Aquele que crê verás a glória de Deus. Ainda continuando, o sexto exemplo, perseverança. Deus quer que nós sejamos perseverantes. Tem outros exemplos, mas eu vou encerrar por aqui. Seja perseverante. Passou-se 2 anos. Quanto tempo passou na tua vida que você tem enfrentado uma luta, uma dificuldade? Talvez 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei. José passou 2 anos preso, mas ele continuou crendo, ele continuou confiando no Deus poderoso. E assim nós temos aí alguns passos para permanecer e fazer com que os sonhos de Deus permaneçam nas nossas vidas, mesmo em meio a tempos incertos. Concluindo, Deus tem sonhos para a tua vida, tenha certeza disso. Não deixe de sonhar os sonhos de Deus. Não deixe de planejar. Os planos são dos homens, mas a resposta vem de Deus. E se esse sonho que Deus colocou no teu coração, nada pode impedir os sonhos de Deus de se tornar realidade na tua vida. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe com o passar por esta pandemia protegido por Deus. A tua família guardada. As tuas finanças sendo já recuperadas. Sonhe com restauração no teu casamento. Sonhe com restauração na tua saúde. Sonhe os sonhos de Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.